E aí galera do YouTube, tá? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Vou estar falando agora de a era de Aquário, tá? Suas influências, se a gente já está nessa era ou não, tá? Fica comigo aí até o final. Bom, agradeço aí por mais uma audiência, tá? Obrigado aí pelas curtidas, pelas visualizações, tá? Você ainda não é inscrito, tá? Se inscreva aí no canal, tá? Dá uma força aí, dá uma curtida aí nos vídeos, deixa seu comentário, tá? Pode falar a respeito de assunto que você queira falar sobre esoterismo, espiritualidade, tá? E depois eu vou me organizando, vou estar gravando novos vídeos aí, tá? Vamos falar agora sobre a era de Aquário, né? Então antes tenho que falar também das eras anteriores. Eu vou estar falando quando o Sol estava passando no signo de Touro. A era de Touro se deu até quando aconteceu a civilização no Egito, né? Quando teve as pirâmides do Egito, né? O homem ele desenvolveu a pecuária, a agricultura, né? O homem, a humanidade em geral, né? E as questões materiais estavam mais em evidência, essa questão de gerir, né? De administrar os bens materiais, né? Os prazeres também da boa comida, né? De você se alimentar. E porque o signo de Touro ele rege a garganta, rege o pescoço, né? Teve até o deus Apis, né? Teve o deus Minotauro, tudo fazendo analogia a era de Touro daquela época. Bom, as pirâmides, tá? Para quem não sabe, é uma máquina iniciática, né? Criaram até uma ideia de que é para depositar as múmias, né? Deixar as múmias lá, mas tem uma história que é pouco comentada, que a pirâmide ela manipula as forças da natureza. Então as pessoas que poderiam ter acesso aos rituais, né, ao processo, se chamavam de iniciados. Então tem toda uma cultura dos mistérios, né, os mistérios da natureza, que começou lá no Egito, mas é uma cultura vinda lá dos Atlantes, tá? Até tem uma história aí pouco polêmica que, pô, será que os homens construíram uma pirâmide naquela época, né? Até tem a ideia de ser anjos, né, ajudando, vindo aqui, mas isso aí é tema para próximo vídeo. Eu vou estar focando, né, no que o homem aprendeu na era de Touro, né, que ele teve que desenvolver as questões materiais e manter aquele equilíbrio com a espiritualidade, com seu poder psíquico, né? Isso na era de Touro, tá? Quando chegou a era de Áries, né, a época ariana, né, quando o Sol já estava saindo de Touro e estava iniciando em Áries, porque esse movimento se dá pela precessão do equinócio, né, que é um movimento retrógrado mesmo. Ele vai para Áries, depois eu vou falar de Peixes e para chegar em Aquário. Então ele dá esse movimento retrógrado mesmo, ser feito, né? A Áries, na verdade, quando Moisés, né, conduziu o povo hebreu, né, para se libertar da escravidão dos egípcios, né, e aí ele viu, né, o povo cultuar um bezerro de ouro, e ele ficou irritado que não pode, entendeu? Ele, na verdade, o pessoal interpreta até como uma questão de idolatria, que não pode, porque isso desagrada. Tem um mandamento que não se deve fazer imagens ou esculturas. Isso quer dizer o seguinte: se naquela época o povo tivesse feito menção, por exemplo, criado um cordeiro, né, cultuado um cordeiro, estaria fazendo menção à época de Áries, né, a era ariana, que era a era que eles estavam na verdade, e não fazendo menção de Touro, que é uma época que já passou, ao deus Apis, né, e aí, né, isso que estava errado, fazendo algo que já passou, já não faz parte da época.
né? E quando você fala de imagens de cultos a ídolos, porque idolatria é adorar um ídolo, né? Um líder que você respeita muito, não necessariamente adorar, mas você tem um respeito profundo por aquele ídolo e você tem um respeito pelo um líder seu, não tem problema nenhum, né? Até mesmo eu que sou professor, que eu já escrevi bastante, já desenhei para ilustrar o que eu estou falando, então já cometi tantas idolatrias, já estou arrasado já, né? E o que quer dizer isso? É você fazer algo que já passou da época. E essa questão de você não se prender à sua personalidade. Sua personalidade é falha, né? A nossa personalidade, a gente tem nossos defeitos. E o que a gente é de fato é o que a gente leva aqui. A gente tem um Deus interno, um Deus que nos orienta de dentro. A gente tem que buscar essa sabedoria de dentro para a gente aos poucos estar superando as nossas fragilidades. Então é isso que o texto quer dizer, né? Que não deve ser levado ao pé da letra. Você tem que entender o sentido, né? O espírito da mensagem. Bom, agora na época de Ares também teve essa questão que o homem deixou de aquela vida tranquila no campo, de estar cuidando dos seus gado, até essa questão de comer carne, como tem hoje, comer carne vermelha, você criar gado, veio daquela época, tá? Saiu dessa questão, né, de vida tranquila para você estar conquistando o território, você estar disputando, né? Isso até foi legal que é uma dos aprendizados que a humanidade aprendeu, de sair em busca dos seus objetivos, não esperar acontecer, né? Sendo que o ideal daquela época era estar vendo Áries, o oposto a Áries é Libra, e Libra já é um signo político, né? De você estar lidando com o próximo, estar fazendo parcerias, sociedades. Então, essa época se deu nesse fato, né? O homem desenvolveu sua espiritualidade, né, com essa questão touro e escorpião, que escorpião é o signo oposto a touro, e agora é você aprender a estar se posicionando, né, fazendo parcerias, né? E por isso que você vê, né, muitos conflitos na Bíblia, né, que foi uma época predominante, até ver o Elohim, né, Jeová, que é um dos Elohims, né, não é o Deus da Bíblia, não é o Deus que a gente acredita ser, até porque é um Deus enérgico, um Deus, né, severo, foi importante para aquela época, mas ele está ligado aos principados, eu já expliquei no vídeo quando eu falei sobre as hostes, a hierarquia dos anjos, porque principado está 3 graus acima do homem, então cada hierarquia no seu nível, né? E são 9 graus que separam o homem da divindade, então até chegar ao absoluto ainda tem muito, né? Quando Jesus menciona o Pai, ele está se referindo a um Deus que a gente conhece, um Deus de amor, um Deus de compaixão, né? E quando ele chega nessa época, ele está explicando exatamente o ideal dessa época que estava chegando, a era de peixe, que a gente vivenciou até hoje, nesses 2000 anos, porque quando Jesus nasceu era 7 graus de Ares, que estava no céu, Jesus estava entrando nessa época, que estava saindo de Ares para entrar peixe, então essa questão de ele fazer alegorias como pescadores de alma, né, o pastor, tem tudo a ver com a época que a gente está hoje, de a gente desenvolver a nossa intuição, a nossa espiritualidade, com base no trabalho, né, que a gente está sempre ali no trabalho aos demais, a gente fazer o nosso melhor, ter aquele trabalho diário, ser obediente a nossos chefes, né, lá na empresa, e essa questão também de doenças também, porque quando a gente pega o signo oposto, que é Virgem, tem a ver com a saúde, a evolução de doença, então tem essa questão do cuidado com a nossa saúde, com a higiene. Então são os ideais que a gente vai aprendendo, tá? Sendo que você percebe que nesse momento a religião foi predominante, surgiu várias religiões, né? Até confunde, né, espiritualidade com excitação emocional, essa questão do controle, né, de um líder religioso, e você vê que está perdendo a força aos poucos,
porque a era de Aquário já está chegando, a gente vê essa sombra, esse efeito já chegando, porque não tem como determinar, semana que vem, quarta-feira, começa a época de Aquário, e aí acaba todo aquele ideal anterior e começa um ideal novo, então não tem como acontecer dessa forma. Acontece uma renovação de energia, sai a energias anteriores para entrar uma energia nova, e quando Cristo fala também, né, que ele diz do cântaro, né, de um varão com cântaro na mão, ele está fazendo menção desse signo de Aquário, que é um aguadeiro que despende, ele vai derramando aquele fluido vital, que é a água, que é o fluido vital, ele não é uma água de fato, e você vê uma mudança de consciência. Hoje você tem que dar razão à sua fé, né? A gente não vive só naquela fé, é assim, pronto, está escrito, é assim que a gente tem que entender. Você vê que você tem que dar um sentido prático à tua fé. A tecnologia está na sua mão, sei que a internet é um ideal aquariano, você consegue ter a informação na palma da sua mão, no celular, né? Essa questão da igualdade que está tendo foco agora, muitos estão sofrendo isso, quem está querendo ser mais do que os outros está perdendo o seu espaço. Tudo que você faz tem a ver com o coletivo. Se você está visando o coletivo, você prospera. Se você se afirma muito, você acaba não tendo resultado, porque o ideal de Aquário é isso, é a amizade, a igualdade, a independência. Vai começar, como você pode ver, empregos que você não depende tanto do chefe, você não depende de um líder religioso para definir a tua fé, e a gente vai ter que aprender com o ideal oposto, que é leão, né? Como está lá o leão da tribo de Judá, que rege o coração. A gente vai ter que achar esse Cristo dentro da gente, porque Cristo vem como consciência, ele vai passar a habitar no coração das pessoas, ele não vem dessa forma extraordinária que as pessoas falam, até porque Deus é um Deus de ordem, né? Como é que vai criar um universo e de repente acontece essas barbaridades todas, de repente porque houve um arrebatamento, né? Então tem toda uma simbologia. A era de Aquário está aí, gente. A gente está chegando, vai estar entrando com mais força. Se a tecnologia está aí, imagine daqui a 10 anos como vai ser. Temos que aprender a se ajustar aos novos ideais. Então é isso que eu falei a respeito de Aquário. E quando fala também de um tribunal, né, que o juízo final que Cristo fala, ele está falando lá de Hades, porque Libra representa a justiça, né, a balança, equilibrar os dois lados. O juízo final ele se dá na sua consciência. Tudo aquilo que você faz de ruim ou de bom, ele vai estar te cobrando, né? Dentro da tua cabeça está lá, você fez coisa boa, você está bem, você está sempre legal, você está sempre em dia, cabeça erguida, com dignidade. Agora, quando você comete algo ruim, você sente aquele mal-estar te cobrando, porque tudo se dá dentro da gente. Bom, gente, eu terminei de falar as eras, assim rapidamente, tem mais questões, mas diga aí se você curtiu, curta aí para mim, por favor. Valeu aí. Você se inscreva aí se você não inscreveu e ative o sininho para você ser notificado para o próximo vídeo. Valeu aí, obrigado.